Hoje quem vai ministrar sou eu. Espero que quem ore sejamos todos nós, tá? Somente que nós temos causas aí a batalhar. Mas antes eu quero começar lendo aqui Mateus 5,12, que fala assim: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Aqui é o discurso, né, é o discurso de Jesus das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, porque darão o reino dos céus e etc. E é interessante porque, assim, bem-aventurado o que se deixa sofrer, o que aceita o que é dado aqui. Você aceita o que é dado aqui e você recebe no céu. Exultai e alegrai-vos por isso. E parece meio maluco, né? Quer dizer, eu aceito uma coisa ruim aqui que acontece comigo, porque eu sei que lá na frente eu vou ter algo melhor. E isso tem a ver com a palavra que vai ser ministrada hoje, que é sobre a loucura da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios 1, do 18 ao 20, e fala assim: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e reduzirei a nada o entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo? Só até aqui. Meus amados, eu te peço, Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais neste momento. Senhor, ensina-nos, Senhor, a ser cada vez mais mansos, Pai. Numa sociedade onde nós temos que estar por cima de tudo, numa sociedade em que não se importam passar por cima de quem quer que seja para poder chegar ao seu objetivo. Nos ensina a ser mansos para que nós alcancemos o seu objetivo e não o nosso objetivo. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, antigamente demorava mais ou menos uns 200 anos para alguma invenção revolucionar a sociedade da época. Foi assim com a roda, foi assim com a máquina com carvão, foi assim com o trem. Tinha mais ou menos essa demora, né, para revolucionar. Só que hoje em dia são meses para que isso aconteça. Para os irmãos terem uma ideia, há 78 anos atrás, em 1947, o primeiro computador que foi feito, ele pesava 30 toneladas. Hoje o notebook pesa menos de 2 quilos, né? Ele não existia memória, o pessoal usava uns tipos de cartão perfurado. Os mais antigos, bem mais antigos, que trabalharam no escritório, lembram do Telex. Era uma fitinha que saía de uma máquina grandona toda furada, entendeu? E hoje em dia a gente passa o zap para o Japão e a pessoa recebe na hora, se quiser, né? Para você ter uma ideia, hoje em dia um celular de 16 GB já não atualiza mais alguns aplicativos, né? E o engenheiro eletrônico, na época, a única coisa que ele fazia era trocar em torno de 18 mil válvulas, que vira e mexe queimavam, né? E mesmo com essas configurações que eu falei, 30 toneladas, sem memória, sem tudo, ele conseguiu fazer é, mais cálculos mais complexos que toda a humanidade tinha feito até aquele momento. E aí, se você pegar de 1950 para cá, e provavelmente bem antes de 2150, os irmãos imaginam, eu imagino o seguinte cenário, né? A pessoa não vai mais precisar morrer para doar órgão para outra pessoa. Esses órgãos eles vão poder ser impressos em uma impressora 3D. Os pais eles não ficarão mais naquela de como é que vai nascer o meu filho, como que ele vai ter o nariz parecido com o pai, os olhos da mãe, não. Os pais vão poder escolher como que os filhos vão ser, cor de olho, cor de pele, altura, cabelo.
se querem que o filho tenha alguma habilidade especial, né? E esse tipo de conhecimento, esse tipo de avanço, irmãos, vai ser a base para que muitos provem a inutilidade de Deus, que questionem a existência de Deus para nós. Para que eu preciso orar a um Deus, né? Se eu posso, se eu perdi um braço e eu faço um outro numa impressora, né? Uma vez passeando pelo YouTube, eu estava lembrando quando eu estava escrevendo, eu vi o seguinte título: Se você acredita em Deus, você é menos inteligente de quem não acredita. Eu não cheguei a assistir o vídeo e depois eu fui procurar e eu não achei mais. Mas quando eu vi o título é, desse vídeo, eu me lembrei de 1 Coríntios 21 e 22, que fala assim: Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Os irmãos que são professores, a Bruna, a Letícia, né? E deve ter mais algum irmão aí nessa toada, eles podem falar melhor do que eu, que desde 95 que não entro numa sala de aula para poder lecionar. Porque elas acompanham o desenvolvimento ou não, né? Porque assim, vamos lá, elas acompanham o desenvolvimento de várias pessoas, né? É, se eu pedir para a Bruna e se eu pedir para a Letícia falar quantos alunos elas já ensinaram, eu não sei se elas vão conseguir lembrar de cabeça. Nós não. O nosso núcleo é menor. São os filhos, os sobrinhos, os vizinhos, né? E aí, excetuando aqueles que trabalham com o público, são poucas pessoas. E aí, você pode falar assim, é, de como a informação, né? E aí informação é diferente, né? Que é diferente de conhecimento, que é diferente de sabedoria. Consegue de algum modo emburrecer as gerações, entendeu? Eu me lembro que a minha mãe contava que para você ir do quarto ano para o quinto ano, você tinha uma prova, você tinha um ano a mais para fazer, alguma coisa assim. E aí de você se não conseguisse passar, entendeu? E assim, quem tinha até a quarta série nos anos 50, 60, tem muito mais conhecimento de quem está no ensino médio hoje em dia. As gerações estão sendo emburrecidas, né? E aí, eu queria falar, qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é o acúmulo de informação, de fato ou de habilidade, que você adquire por meio de estudo ou de alguma experiência. E sabedoria é a aplicação prática e reflexiva desse conhecimento, muitas vezes baseada na experiência e no bom julgamento. Um exemplo prático. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta, né? Não sei se todos os irmãos sabem, mas tomate é uma fruta. E sabedoria? Sabedoria é você não pegar um tomate e misturar com banana e com maçã. Entende? O conhecimento é o que você sabe, a sabedoria é como você usa e o que você sabe de forma prática e contextual. E aí, irmãos, Deus vai nos lapidando no dia a dia. Conforme nós vamos ficando cada vez mais sábios, mediante a palavra dele, ele vai nos lapidando. Por exemplo, vamos lá, se alguém vira para você e fala que não é possível que Jonas tenha ficado 3 dias no corpo de um grande peixe e sobrevivido, porque a barriga geralmente é pequena, a gente pode pensar um pouquinho, né? Até o pastor comenta, né? Que eu falo que eu ouvi uma irmã falando o seguinte: se na Bíblia tiver escrito que Jonas engoliu a baleia, eu vou acreditar, porque está escrito na palavra e a palavra de Deus não mente. Simples assim, né? Mas aí você não vai responder isso para a pessoa, né? E aí o que que você pode refletir, né?
A Bíblia, não são todas as versões que ela fala de baleia, né? O livro de Mateus fala, mas muitos falam em grande peixe. E aí, gente, a gente tem que pensar no seguinte: num debate teologicamente honesto, não é só a pessoa jogar no ventilador e deixar você, que é cristão, se virar para poder explicar. Não é jogar algo no ar e sair por fininho. Tem pessoas que elas são intelectualmente desonestas, né? E o que elas fazem é para nos desmoralizar, né? E aí, segundo, quando Deus criou o mundo em Gênesis, ele disse a Moisés algo mais genérico, né? Dividido em grandes grupos e não em muitas subdivisões. Em Gênesis 21, 25, ele fala assim para Moisés: toda criatura vivente que se move nas águas, toda ave alada segundo a sua espécie, e produz a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gados, seres rastejantes, animais da terra segundo a sua espécie. Né? Hoje, a gente pode dizer que nós temos aproximadamente 24 mil espécies de peixe, 1,2 milhões de animais terrestres, e tem gente que fala que já chegou a ter 8,7 milhões. Agora, você imagina Moisés escrevendo tudo isso. Se para escrever as tábuas da lei, que ele ficou lá 40 dias, o povo já desviou, imagina ele escrever tudo isso. Então, o que acontece com essas pessoas? E aí, eu queria comentar isso com os irmãos. Elas se apegam a um detalhe para tentar se desmoralizar. Não caia nisso. Não caia nisso. Por quê? O interesse dele não é aprender. O interesse dele é simplesmente mostrar que você não tem, teoricamente, né, mostrar que você não tem conhecimento suficiente para acreditar no que você acredita. Para eles não adianta você falar que é grande, que é um grande peixe. Tem que falar o nome científico. Você tem que ver se a espécie já foi descoberta, entendeu? E aí, sei lá, meu, é o mesmo que um colecionador de carro antigo comprar um Fiat 147 um pouco antes da pandemia. Aí depois que acabou o lockdown, o cara vai pegar o carro para passear e na frente dele, em vez de um Fiat 147, ele vê uma Ducato. Mas então, vocês me perguntam, o que a gente deve falar? 1 Coríntios 1, versículos 23, 24 e 25. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus, e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo, ele nunca conseguiu. é, a leitura que eu fiz da Bíblia, eu tive esse entendimento. Paulo nunca conseguiu montar uma igreja em Atenas, porque Atenas era o berço do conhecimento. E ele, como era um cara muito culto, ele chegava lá e queria falar de igual para igual com o pessoal. E o pessoal não estava interessado em discussões refinadas. E aí, quando Paulo ele deixa de usar todo o conhecimento dele e ele começa a dar o testemunho dele, o ministério dele deslancha. Se os irmãos notarem, no começo do ministério, ele falava sobre a questão do apostolado, mais ou menos no meio, ele já falava, eu sou o menor dos apóstolos, e já no final ele falava, eu sou irmão em Cristo. Conforme foi passando o tempo, conforme ele foi apanhando, não só em discussões, mas fisicamente, ele foi sendo lapidado.
E aí, quando chegou no final, ele sabia que ele tinha cumprido todo o objetivo dele. Eu não sou contra o conhecimento, mas muito pelo contrário, né? Senão não estaria aí, não teria voltado a estudar de novo. Mas o que eu defendo, e aí, uma sugestão, um conselho, os irmãos entendem como quiser, é que a gente tem que ficar na palavra, porque a palavra é viva, a palavra se renova a cada dia. Quantas vezes a gente lê um versículo, um capítulo, um livro, e a gente tem uma revelação diferente? Vamos supor, se nos próximos 12 dias, né, de 2026, o pastor definir um versículo e todos os 12 pregadores usarem o mesmo versículo, a gente vai ter 12 palavras diferentes, porque são 12 revelações diferentes. Que a palavra ela é viva, ela vai trabalhando, né? E como que isso acontece? A gente tem que ler Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, discerne os pensamentos e intenções do coração. Mas aí você pode pensar, poxa, o cara me colocou numa sinuca de bico e eu não sei responder, né? E às vezes você mesmo tem dúvida, às vezes a pessoa ela te joga alguma coisa, né? E ela te deixa em dúvida. E aí eu vou pedir para os irmãos acompanharem Tiago 1, 5 e 6, que fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E aí, irmãos, eu tenho um exemplo que eu já contei uma vez e tem um segundo que o pastor contou. Eu acho que foi o pastor Alfeu. Que uma vez eu tinha comentado para os irmãos que nós temos que ler a Bíblia, mas para quem não tem o hábito, se começar por números, a pessoa vai se cansar, né? Porque tem lá a genealogia, tudo é um livro meio, bem complicado, bem pesado de ler. E aí, quando acabei a pregação, o pastor subiu e ele contou o seguinte, que uma pessoa foi numa igreja, foi visitar uma igreja e ela não cria em Deus. E aí o pregador pregou justamente em números. E aí a pessoa foi, pregou em números, etc. E quando acabou a pregação, a pessoa, ela se converteu, por quê? Porque ela viu em números que existia legado. Eu mesmo não tinha feito essa associação, eu fui fazer quando o pastor comentou. Ou seja, ele creu na palavra de Deus porque ele viu que existia um legado, né? E eu, uma vez eu estava lá na igreja, lá no Lausanne, e aí entrou um bêbado, e aí ele ficou me provocando uns 10 ou 15 minutos, que ele ficava, então, irmão, em João, não sei capítulo, não sei que versículo, fala isso, né? E ele ficou uns 10, 15 minutos. Aí me encheu o saco, com todo respeito, baixou o Pedrão, eu coloquei a mão no ombro dele e falei, irmão, eu não conheço a Bíblia, nem metade do que o irmão conhece. Mas uma coisa eu te falo: se você não se arrepender de verdade e não se converter, você vai para o inferno. Ele arregalou o olho, levantou e foi embora. Espero que ele tenha se convertido, né? Então, irmão, por isso que eu falo que a gente tem que ficar na palavra. Porque assim, gente, eu estudei na PUC, entendeu? O curso de história lá, gente, os professores, eles têm um conhecimento absurdo. Você vai falar uma frase fora de contexto, eles ficam meia hora falando no seu ouvido. Não adianta a pessoa ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse se ela não tiver revelação. Ela pode ter o conhecimento, só que nós temos a revelação de Cristo.
E por que que é loucura? Por causa disso. Eu já ouvi testemunhos de pessoas analfabetas que conseguem ler a Bíblia. Você pode pegar a pessoa mais simples do mundo, cristã, a pessoa mais simples do mundo. Ela vai ser usada. A nossa esperança é sim conhecer a palavra, mas mais ainda, a nossa esperança é ser usado por Deus. A nossa esperança é alguém chegar pedindo ajuda, é alguém chegando para nós e nós podemos estender a mão. Não com palavras difíceis. Não, não, não. A pessoa chega chorando para você. Não adianta você virar para ela e falar, não, porque está escrito no capítulo, no versículo, não. Ela quer um abraço e ela quer sentir o Espírito Santo que está em você, aquecê-la, acalmá-la. E isso é loucura. Entende, irmãos? Não adianta ir pela lógica. Pela lógica, a fé não funciona. A fé vai funcionar quando você vê uma parede, Deus virar para você e falar: atrás daquela parede está a minha vitória. E aí você vai e atravessa a parede. Sem saber, você vai e atravessou a parede. O que você está passando agora é um alicerce. O que o irmão está passando agora são aquelas estacas. E se o André tivesse aqui, eu ia pedir para ele explicar para a gente. Entendeu? Aqui o estádio do Corinthians, por exemplo, a, a, a fixação dele, né? A sustentação dele é para o estádio de 70 mil pessoas. Só tem 40. Mas a base aguenta 70, se quiser fazer. E é isso que Deus faz com a gente. Às vezes você é pequenininho, você é magrinho, você está lá, entendeu? Ninguém dá nada por você, mas ali a sua fé lá embaixo é forte. A sua fé lá embaixo está firme. Pode bater o vento do jeito que for. Aí faz que nem aqueles bambu. Vai entortando, a ponta vai até perto do chão, mas ela não quebra. Por quê? Porque a raiz é firme, porque a raiz está lá embaixo. E as pessoas não entendem. E as pessoas te chamam de louco porque você acredita num Deus que você não vê. Porque você acredita que mesmo dando tudo errado, você ainda vai ter vitória no final. Essa é a loucura. E aí, já pedindo para os irmãos abrirem os microfones para que nós oremos, o versículo 28 e 29 de 1 Coríntios 1 fala assim: E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Amém, irmãos? Com exceção do pastor Alfeu, como disse a Mayara ontem, com exceção do pastor Alfeu, por favor,